Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de janeiro de 2026, terça-feira. O Senhor, em sua bondade, nos concede a graça de mais um dia de vida, renovando sobre nós a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja, pois, o nome do Senhor. O texto da nossa devocional dessa manhã encontra-se no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, ou a segunda lei, no capítulo de número 11, versos 18 e 19, onde lemos o seguinte: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Esse texto do livro de Deuteronômio, direcionado nesse momento, nesse contexto em que foi escrito, e posteriormente ao povo de Israel, mas extensivamente a todos aqueles que abraçavam a fé em Yahvé ou Yehová e se integravam, portanto, à aliança do Senhor com aqueles que nele criam e recebiam a sua palavra. Vindo à plenitude dos tempos, o nascimento de Jesus ocorre pelo fato de Deus ter enviado seu Filho. E então a igreja, posteriormente cristã, se forma, e esta mesma realidade permanece para nós ainda hoje. E esse texto, portanto, chega até nós hoje, tantos séculos, até milênios, após haver sido escrito, nos orientando, dirigindo quanto a aprender e ensinar em todo o tempo a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus escrita, concedida por Ele a nós, por sua soberana vontade. E nessa manhã, a nossa palavra é nesse sentido, sobre estarmos aprendendo e ensinando a palavra de Deus a todo o tempo. Veja que, primeiramente, antes do compromisso com os outros, há o compromisso consigo mesmo. Quando ele, no verso 18, ele diz: coloque essas ou estas minhas palavras em seu coração e em sua alma, atando-as por sinal em sua mão, a fim de que estejam por frontal entre os olhos. Então ele está primeiramente falando do indivíduo, de si mesmo, da responsabilidade que eu tenho em relação à palavra do Senhor. Portanto, é necessário que eu esteja não só voltado para os outros, mas para mim mesmo, primeiramente para mim mesmo. Os judeus ortodoxos têm um sistema, uma maneira de interpretar isso aqui, às vezes literalmente, colocando uma pequena caixinha na mão, fazer as orações e rola no braço, e põe também no frontal, na testa, uma pequena caixinha também com porções da Palavra de Deus no Velho Testamento. Depois ele vai falar, escrever, lá no verso 20, nos umbrais das portas de vossa casa, nas vossas portas fazem isso também, uma pequena, todos os portais, um pequeno tubinho, está ali, coloca a mão, até se benze, entre aspas, né?
se coloca sob, teoricamente, a proteção daquele trecho das Escrituras, e na porta serve para como que está dizendo que aquela casa está sob aquela direção da palavra escrita que ali se encontra. Não vou entrar no mérito aqui de quanto isso é importante, se é isso mesmo, o que Deus falou. São hábitos dos judeus. O que nos interessa aqui é saber que o que ele diz aqui é que essa palavra dele, de Deus, tem que estar primeiro em mim, primeiro em você, antes de nós ensinarmos a outros. Aqui, portanto, a palavra de Deus tem que estar no coração, particularmente no contexto da família, no coração do pai, no coração da mãe, a fim de que ele possa e ela possa apreciar a verdade de Deus para si mesma, meditar nela, recebê-la no íntimo do coração, em toda a sua vida, em toda a sua expressão de ser, e assim ter a influência do Evangelho de forma plena na expressão da sua vida. Portanto, antes de ficar tentando inculcar aos filhos a palavra do Senhor, é preciso que nós tenhamos a consciência de que ela tem que estar sendo inculcada por nós, em nós, alimentando-nos desta palavra dia após dia. Segundo, evidentemente, aí sim, fazer repassar esse mesmo conceito aos nossos filhos, aos nossos familiares. Verso 19, né? Ensinai estas palavras a vossos filhos. E aí a dinâmica é muito clara da parte de Deus. Não é em um momento apenas de alguns 15, 20, 30 minutos, mas, sim, durante todo o tempo, na realidade da conversa, dia a dia. Não é que você vai falar só sobre coisas da Bíblia com seus filhos, não. Mas toda a dinâmica relacional é pautada pelas diretrizes da Escritura Sagrada. Então, como ele diz aqui, falando assentados em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, todo o tempo da vivência e da convivência familiar, aqueles que já têm no coração a palavra, pai e a mãe, devem direcionar aos filhos esta formação pela palavra. E isso é muito interessante, porque então você pode imaginar aqui a questão do culto familiar, né? No recesso da casa, celebração com os filhos, claro, de uma forma dinâmica, de uma forma atraente, não uma coisa formal, como se fosse um templo ali, chamado culto solene, mas algo agradável, e contando as histórias bíblicas, sempre direcionando para a redenção em Cristo Jesus, andando pelo caminho, seja na viagem de carro, seja levando a escola, às vezes a pé, buscando, em todo o tempo, passando aos filhos, à noite, principalmente quando são menores ainda, né, crianças, até a formação deles, orando com eles. Algum versículo bíblico ao deitar, de manhã, ao levantar-se, café da manhã, não seja o culto doméstico, a hora do culto, mas ao tomar o café, orar com ele antes de sair para a escola, esses atos que parecem simples, talvez na visão de alguns,
significado muito pouco relevante, marcará a formação dos filhos. Por isso ele disse que é preciso que nós ensinemos aos nossos filhos, mas ensinar aquilo que já está no nosso coração, aquilo que nós colocamos no nosso coração. Que Deus, assim, o abençoe e abençoe. Talvez os filhos já estejam grandes. Eu sou um homem que em 2 meses, aproximadamente, farei 69 anos. Minha esposa já está também aos 70 anos. Nossos filhos crescidos, agora os netos, ainda vemos a influência daquilo que aprenderam, daquilo que lhes foi passado. Estão com a fé presente em seus corações. Tem ali a semente plantada e os frutos desta semente que lhes foi plantada. Faça isso. Cumpra a palavra do Senhor. Deixe os resultados com Deus. Tenha essa palavra em seu coração e então, desta maneira, com constância, com perseverança, com até insistência, ensine esta palavra a seus filhos. Os resultados são com Deus. E assim, Ele nos guarde para a glória dele. Amém. Amém.